Oi, eu sou Isadora, do terceiro ano de Meio Ambiente, e hoje eu trago aqui para vocês uma resenha crítica sobre o livro A Metamorfose de Franz Kafka. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. E é assim que começa A Metamorfose de Franz Kafka, um livro totalmente diferente e intrigante, o qual o autor já te dá de cara nas primeiras frases do livro o clímax da história. Ele já te diz, no início, que o nosso protagonista virou um inseto monstruoso. E não é todo dia que a gente vê isso por aí, então o leitor fica totalmente curioso para saber o que vai girar em torno da vida de Gregor Samsa, que é o nosso protagonista. Ele é filho de uma família burguesa, ele é caixeiro viajante, ele é responsável por manter as finanças da família, ele que banca a família. Então, um certo dia, Gregor acorda e se dá conta de que virou um inseto monstruoso, um inseto enorme. E ele fica preocupadíssimo, não com o fato de ter virado um inseto, mas com o fato de estar atrasado para o seu trabalho. E ele se dá conta de que não consegue mais realizar os movimentos habituais de quando ele era humano, demora muito e vai ficando muito preocupado por não conseguir se levantar para chegar ao trabalho. Nisso, sua família e o próprio chefe dele ficam preocupados e vão saber se está tudo bem. E eles descobrem que Gregor virou um inseto. E todo mundo tem uma reação totalmente diferente. Pavor, medo, nojo, repulsa, e eles praticamente empurram, obrigam Gregor a voltar para o seu quarto. E aí a história se desenvolve. E para entendermos melhor a história de A Metamorfose, é necessário também sabermos um pouco a respeito da vida do autor. Franz Kafka foi um escritor tcheco nascido em uma família judia e que teve sua infância e adolescência marcadas pela figura dominadora de seu pai, que é um aspecto que está muito presente em suas obras, inclusive em A Metamorfose. Ele é considerado um dos pilares da literatura contemporânea, apesar de seus livros já terem mais de 100 anos de publicados. Ele tem uma escrita formal e linear, quase no tom de relato, e a maioria dos seus temas envolvem a brutalidade e a realidade social contemporânea, o capitalismo selvagem, a fragilidade humana e questões de conflitos ideológicos e psicológicos. E A Metamorfose é uma novela fictícia, porém eu diria que ela tem um texto bem difícil, um texto bem amargo, muito difícil de você digerir. E é justamente isso que enquadra o livro dentro da literatura contemporânea. E aí você me pergunta por que é difícil de digerir, é uma literatura, um texto amargo, por que isso? É porque é simplesmente revoltante, é repugnante a forma como a família de Gregor trata ele. É muito triste você observar a situação de Gregor, como ele vai decaindo, é muito triste a forma como ele fica no quarto sujo, se alimentando de restos de comida, as pessoas vão tirando os móveis do quarto, ele vai ficando no quarto escuro, sozinho, não abriam a porta para ele, ele tinha de ficar lá, já agrediram o Gregor, machucaram ele, é muito triste. Você vê assim como a irmã, que tinha um carinho gigantesco pelo irmão, que cuidou dele no início, quando ele se transformou em inseto, como ela vai mudando de pensamento e vendo como é que o irmão era nojento, era asqueroso, e queria se livrar dele. É muito triste, isso pode ser um gatilho, essa forma como é mostrado, né? Porque o autor, ele é muito íntimo, que também é um aspecto da literatura contemporânea. Ele não poupa detalhes. E ele mostra essa realidade nua e crua. Ele trata desses temas sociais, desses temas políticos e urbanos. E é, novamente, revoltante. Não só essa parte de como as pessoas tratam o Gregor, como também o fato como ele aceita isso, o fato como ele simplesmente aceitou ser tratado daquela forma. E você pensa assim, meu Deus, como uma pessoa pode se submeter a isso? E é justamente nesse ponto, nessa angústia, que a gente se coloca
dentro da situação do livro. É por isso que o livro é tão contemporâneo, porque você começa a pensar nas suas situações cotidianas, na atualidade. Será que eu já fui uma pessoa que tratei alguém de um modo que ela não merecia, simplesmente pelo fato dela ser diferente? Você começa a se questionar o que leva alguém a tratar uma pessoa querida, uma pessoa da família, de uma forma desumana daquela. E é por isso que é uma literatura tão contemporânea, que mexe tanto com a gente, que apesar de ser uma literatura, uma linguagem, um texto amargo e difícil de você ler, como eu disse, é ao mesmo tempo lindo. Você percebe assim, a riqueza de detalhes e o autor ele simplesmente te entrega o texto e fala, é isso. E aí você tem essa dificuldade em aceitar e digerir aquilo. E é isso que é a beleza, é enriquecedor. E para tentarmos entender melhor essa situação que o livro nos traz, esses questionamentos, vamos tentar comparar com algo atual, da pandemia da Covid-19. Vamos então tentar criar um cenário em que uma pessoa, um ente querido da sua família, um amigo, contraiu o vírus. E essa pessoa depende dos seus cuidados durante meses. E aí você poderia em algum momento se questionar, você poderia em algum momento desejar a morte dessa pessoa simplesmente porque ela está te dando trabalho, porque você necessita cuidar dela. É justamente essa questão que a gente tem dentro do livro. A que ponto a pessoa chega a desejar o mal de alguém, de uma pessoa da família? É muito triste. Literalmente, é revoltante, de novo. E fica aí o questionamento. E aqui um pouquinho sobre a ficha técnica do livro. Ele é uma novela fictícia e foi publicada pela primeira vez em 1915. E um fato curioso é que o autor pediu em seu testamento para que seu melhor amigo queimasse as suas obras. Inclusive, em vida, Franz queimou cerca de 90% do que ele escreveu. Porém, seu melhor amigo não fez isso e acabou publicando tudo. O que não foi o caso de A Metamorfose. Sua escrita era bem direta, formal e linear, quase que em um tom de relato, como eu disse anteriormente. Ele gostava muito de misturar estilos com temáticas sobre o urbano, o social, sobre conflitos psicológicos e ideológicos, conflitos internos, familiares, a fragilidade humana, a fragilidade de laços. E é isso que faz com que ele seja tão contemporâneo, é isso que faz com que ele se encaixe em qualquer época, que traga problemáticas, situações que se encaixam em qualquer época. Essa intimidade que ele tem, esse íntimo que ele traz em suas obras, nos aproxima com o que ele escreve, com aquela riqueza de detalhes. Ainda por isso que é um livro tão conhecido, que todo mundo quer ler. É uma leitura muito enriquecedora por ter esse diferencial. E que apesar de ser meio amarga para algumas pessoas e que pode ser um gatilho, assim como foi para mim, em um momento do livro eu tive de parar e processar o que estava acontecendo antes de continuar. Mas é uma leitura muito boa, você termina se questionando de tudo, de todas as situações que você vive, que você já viveu. E é um livro que eu recomendo muito, eu gostei muito da leitura. Eu escolhi esse livro para fazer o trabalho justamente por ter ouvido falar muito dele, de todo mundo comentar sobre esse livro desde quando eu fazia o fundamental, e eu falei, não, tive a oportunidade de ler agora, então lerei. E gostei muito, novamente. Foi um pouquinho difícil a leitura, de processar o que estava acontecendo, justamente pelo autor deixar muito explícito o que está acontecendo, justamente por essas características que ele tem, mas é uma leitura muito boa e que eu indico demais. E é isso, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e feito um bom proveito do conteúdo que eu trouxe e que vocês tenham uma boa leitura.